Esse louvor é o diz tudo, irmã. E hoje Deus ouviu o seu clamor. Amém? Vou passar para a melhor parte, que é... Você vai... O ensinamento do presbítero, que com certeza vem de Deus, né? Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, né? Que culto abençoado, né, irmãos? Que bênção. Deus é bom. Deus está neste lugar, né? A presença de Deus está aqui. Irmãs, bênção, viu? Parabéns. Bênção mesmo. Dá para ouvir mais uns 10 louvores nessa pegada, né? Como diz aí, né? Que bênção, que tremenda. Mas estamos aqui também para aprendermos da palavra do Senhor. E hoje iremos dar andamento aos nossos estudos sobre o Novo Testamento. E nós vamos falar hoje um pouco sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, tá? E poderia falar vários versículos aqui para a gente começar, mas tem um versículo em Marcos que resume bem este Evangelho, que está lá no capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quanto esteve aqui no último estudo sobre Mateus? Vocês gostaram da maneira que foi feito, foi direcionado, deu para assimilar, deu para aprender? Porque o importante é isso, né? É a gente aprender a palavra de Deus. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor. E esses dias eu estava estudando sobre este Evangelho e vendo algumas ministrações também, como o irmão falou que ouviu uma pregação. E eu estava ouvindo um irmão que eu gosto muito, né? Respeito muito ele, um homem de Deus, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Da presbiteriana, da igreja presbiteriana. E ele ensina de uma forma muito tremenda. E ele estava falando sobre Marcos, né? E ali numa das citações que ele estava fazendo, eu tive até que voltar a ouvir, porque eu falei, acho que eu entendi errado, né? Lembra que eu falei para vocês do professor, né? Tem que saber mais que o aluno. E ele falando sobre o Evangelho de Marcos, ele falando, olha, hoje a gente vai ter que correr aqui, porque vai ser apenas uma aula. Numa outra oportunidade, eu ministrei aqui para vocês, ou em outro lugar, não me recordo agora. E eu ministrei 44 estudos. Eu falei, 44 estudos do Novo Testamento. Está de bom tamanho, né, pastora? Puxado, mas 44 estudos, né? Aí eu voltei. Não era sobre o Novo Testamento, era 44 aulas sobre o Evangelho de Marcos. E eu falei, uau! Sabe 100 vezes mais do que eu, né? Que estou aqui ensinando. Eu estava até falando com o presbítero, né? Como que os nossos irmãos das igrejas presbiteriana, batista, eles se dedicam, né, ao estudo e tem que servir de exemplo para nós também, né? Porque às vezes a gente faz um estudo na igreja, uma vez por mês, a gente fica cansado, fica desanimado, mas irmãos, é só uma gota, né? No oceano, né? Uma gota numa piscina olímpica, né? E estudo, meu irmão, é dedicação. Isso que o pastor Miguel está propondo aqui para a igreja, porque isso veio dos nossos pastores, pastor Miguel, pastora Zilda, é incentivar a igreja a ter conhecimento bíblico, né? Porque o que nos sustenta é o conhecimento, né? É a unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo com conhecimento, ela traz vida em abundância, ela traz firmamento na palavra. Você abriu o Evangelho de Marcos capítulo 10? Fiquei um pouquinho gripado esses dias. E você começa a falar, a garganta já começa a pegar, né? Mas vamos lá. Capítulo 10 de Marcos, o versículo 45. Olha só que tremendo este versículo. Resume muito bem. Se você pensa assim, ó, você vai pegar um livro para ler, um evangelho, o Evangelho de Mateus nós lemos no estudo passado, agora o Evangelho de Marcos, um versículo que resume a síntese de todo o Evangelho, de tudo aquilo que está escrito no Evangelho de Marcos. Então no capítulo 10, no versículo 45, diz assim: porquanto
nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou ler aqui no telão que está na tradução, acho que na maioria das Bíblias, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse muitos, eu me incluo, né? Você se inclui, a igreja no Brasil, na Bolívia, no Uruguai, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em todos os lugares do mundo, se inclui em resgate por muitos. O irmão, na hora que puder, pode deixar a imagem de Marcos, tá? Não precisa pôr os versículos que nós vamos ler. Nós falamos na mensagem passada sobre o Evangelho de Mateus, e nós sabemos que quem escreveu Mateus foi um dos discípulos, né, de Jesus, um dos 12 apóstolos. E se não me falha aqui a memória, se eu estiver ainda bem em sintonia aqui com o estudo, apenas 3 discípulos, 3 dos 12, deixaram algum registro escrito no Novo Testamento. Somente 3. Um deles é Mateus, né? O outro é João, né? Evangelho de João, Apocalipse, e Pedro, né? Nas cartas de 1ª e 2ª Pedro. Os demais autores, como aqui no Evangelho de Marcos, não foi escrito por um apóstolo, né? Nem Lucas, nem Atos, nem as cartas de Paulo e as demais cartas não foram escritas por apóstolo. Lógico, 1ª, 2ª e 3ª João foi escrito pelo apóstolo João. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, que era chamado de Levi, que ele tinha uma história muito interessante, porque ele era um cobrador de impostos, né? E um cobrador de impostos naquela época era uma pessoa muito odiada. Pensa numa pessoa odiada, por quê? Porque ele tinha a tarefa de cobrar impostos, né, dos judeus e entregar esses impostos para Roma. Roma era o império dominante ali na época e o próprio Israel, Judá, servia, era, digamos assim, de propriedade, era dominado pelo Império Romano. Mas Marcos, ele vem numa outra linguagem, numa outra... se você for ler ali Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos eles de evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Sinóticos é uma palavra grega que ela diz que é na mesma direção. Então, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós falamos que são os evangelhos parecidos, similares, eles vão na mesmo olhar, na mesma direção. Aí chega o evangelho de João e muda completamente, né? Ele é um pouco diferente, nós vamos estudar isso lá na frente. Mas há algumas dúvidas, né, em relação a quem que foi escrito primeiro, o evangelho de Mateus ou o evangelho de Marcos. Dependendo dos estudos que você fizer, uns vão falar que foi Mateus, outros vão falar que foi Marcos. E eu acredito que sim, também que foi Marcos, porque Marcos, se você pegar todo o evangelho de Marcos, pelo menos 90% de todos os versículos que tem aqui em Marcos, você vai encontrar ele no evangelho de Mateus. E você também vai encontrar ele um pouco menos também, mas vai encontrar ele também no evangelho de Lucas. Então, a maioria dos estudiosos acreditam que Marcos ele serviu como base para os demais evangelhos, né? Lógico, Mateus é muito mais extenso, comprido, então ele estica um pouco mais a história, Lucas também. Mas uma das características importantes do evangelho de Marcos é que ele foi escrito em apenas 16 capítulos, né? Então é o mais curtinho de todos, mas ele é o evangelho mais dinâmico. Ele é o evangelho onde mostra mais as ações de Jesus. Então você vai ver no evangelho de Marcos, se você for ler nos capítulos, vai ver, e sucedeu depois disso, imediatamente, logo após. Então é o evangelho onde Jesus ele está sempre em ação, em continuidade. Por quê? Porque acreditamos, e foi escrito desta forma mesmo, que o evangelho de Marcos ele foi escrito para os romanos, né? E os romanos eram pessoas de muita ação. Então, se você pegar ali o evangelho de Mateus, alguns ensinamentos de Jesus, nós falamos isso no ensino passado, por exemplo, o Sermão da Montanha. O evangelho de Mateus, ele destrincha o Sermão da Montanha de uma forma magnífica.
Mas quando você chega em Marcos, ele dá uma pincelada muito curta. Porque o intuito do Evangelho de Marcos é mostrar os milagres, é mostrar a ação, é mostrar Jesus agindo, Jesus trabalhando, Jesus percorrendo as cidades, anunciando a palavra, o reino de Deus. E nós sabemos que o Evangelho de Marcos também foi escrito para os romanos, porque há muitas palavras latinas também no Evangelho de Marcos, como centurião, né, como dracmas, algumas palavras que arremetia para aquele povo, e quando eles estudavam, liam este Evangelho, eles se sentiam ali inseridos naquele contexto, né? Mas o que me chama a atenção no Evangelho de Marcos, e nós lemos aqui agora, é a missão de Jesus. Porque nós lemos, portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, ou seja, Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador, Ele não veio para ser servido, para ser adorado ali naquele momento, colocado ali num trono e as pessoas reverenciando Ele, mas Ele veio com o propósito de trazer este Evangelho, e Evangelho é uma boas novas, é uma novas de grande alegria, é boas palavras, trazer esta nova mensagem, anunciando o reino de Deus. E quando Jesus ele vem aqui na terra, tanto que se você for ler aqui o Evangelho de Marcos, abrir lá no capítulo 1, ele já vai começar com Jesus adulto, não mostra ali Jesus criança, né, como nós vemos um pouco ali, o nascimento de Jesus ali em Mateus, ou a infância de Jesus no Evangelho de Lucas, mas ele já começa com Jesus adulto, e já falando de João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor. E nós vemos que Jesus já começa ali no batismo, ele já é batizado, ele já é levado ali para o deserto, ele já é tentado, ele vence ali aquelas tentações, e ele começa a destrinchar aqui no Evangelho de Marcos muitos milagres. E eu falei, né, que somente 3 autores dos apóstolos, somente 3 apóstolos escreveram cartas e livros aqui no Novo Testamento, mas João Marcos, quem que era João Marcos, né? A gente fala Marcos, mas ele tinha 2 nomes. Ele tinha o primeiro nome dele, João, né? Em hebraico, em aramaico era, se eu não estiver falhando aqui na minha pronúncia também, Yohanan, João, Yohanan, Marcos. E este nome Marcos é um nome latino, é um nome romano. Então ele tinha 2 nomes, um judeu, João, e um romano, Marcos, João, Marcos. E o interessante, quando a gente pesquisa aqui a história, a gente vai mergulhando aqui no Novo Testamento, e quando eu descubro quem é João Marcos, eu fico maravilhado, pastora Zilda. Porque João Marcos, o autor deste evangelho, não cita o nome dele aqui no Evangelho de Marcos, mas desde o início da igreja, desde Papias, que nasceu ali no ano 60 depois de Cristo e morreu no ano 130 depois de Cristo, ele já falava ali nos seus estudos que quem escreveu este evangelho foi João Marcos. E João Marcos, ele escreveu este evangelho, muitos acreditam desta forma, sobre a tutela do apóstolo Pedro. Sabia disso? Ele escreveu este evangelho ali com as narrativas do apóstolo Pedro, aquilo que Pedro vivenciou com Jesus, e através de João Marcos, que nas epístolas de Pedro, ele chama João Marcos de meu filho. Olha só que interessante, né? Mas não é que João Marcos era filho de Pedro carnal, mas ele tinha tanto carinho, Pedro tinha tanto carinho por Marcos, pelo evangelista Marcos, que ele chamava ele de meu filho amado. Só que o início da vida de Marcos, de João Marcos, não foi uma coisa maravilhosa. Ele não foi aquele obreiro que começou a obra de Deus de uma forma impactante, pregando o evangelho em todos os lugares, ali na ousadia, cheio do Espírito Santo. Mas ele foi um discípulo de Cristo que teve que ser trabalhado. Tiveram que investir tempo nele. Porque se você for ver João Marcos, ele era o que nós podemos falar de fracasso.
Tem até uma passagem no Evangelho de Marcos, vou ver se eu acho aqui, no capítulo 14, você pode abrir comigo. Tem uma passagem aqui no Evangelho de Marcos que não tem em nenhum outro evangelho, só nele. Se eu não conseguir achar, eu vou pedir para os irmãos me ajudarem. No capítulo 14, no versículo 50, diz assim, não fecha o evangelho, tá? Deixa ele aberto aí. Capítulo 14, versículo 50. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, está assim na sua Bíblia também, versículo 51, certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Interessante, né? Por que alguém ia escrever esta passagem tão aleatoriamente, né? Não era um dos 12 apóstolos, mas diz que era um jovem que estava seguindo Jesus ali para ver o que ia acontecer. Jesus já, nesta passagem, já havia sido preso pelos soldados, né? Que foram até Jesus ali e foi entregue através da traição de Judas. Nós já conhecemos, os apóstolos fugiram, Pedro pegou ali a sua espada, você vai ler lá no Evangelho de João, arrancou ali a orelha de Malco, Jesus ali com toda a paciência, imagina, Jesus sendo preso, né, ali para ser levado, julgado, sabia o que ia acontecer, ele ora ali por aquele homem que estava ali com os sacerdotes, cura a orelha daquele homem, mas aqui no Evangelho de Marcos diz que um jovem seguiu Jesus. E quando aqueles soldados viram que vinha aquele jovem, né? E se você ler um pouquinho antes, diz que antes de prenderem Jesus, Judas levou ele até uma casa, onde Jesus costumava estar, né? E nesta casa, provavelmente saiu este jovem, seguindo ali aquele batalhão de soldados, com Jesus preso, e ele tenta fazer alguma coisa, os soldados agarram ele, mas ele também não tem a fé suficiente para ir com Jesus, porque se ele ficasse ali com Jesus, ele também seria preso, mas ele também abandonou Jesus. Por que isso? Hoje nós entendemos que a cruz não era para mim, não era para o Marcos, não era para o João, não era para Pedro que negou Jesus 3 vezes, né? E no Evangelho de Marcos tem até uma particularidade, né? Por que a gente fala que Pedro narrou este evangelho, ajudou Pedro ali na compilação deste evangelho? Porque quando chega ali na passagem da negação, no Evangelho de Marcos diz assim, que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele lembra das palavras de Jesus que diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Interessante, né? É bom você ver essas passagens nos 3 evangelhos que são parecidos, por quê? Porque cada um conta a sua visão, aquilo que testemunhou. Então, acredito eu assim, aqui na minha mente, Pedro falando, Marcos, escreve assim, meu filho, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E a vida se esse jovem, tá? Não posso te afirmar com certeza 100%, mas vai jogar ali uns 90%, acho que pode, né? Se esse jovem for João Marcos, ele já começa ali a sua caminhada negando Jesus, fugindo de Jesus. Aí se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, você vai ler aquela passagem que Pedro é preso. Você lembra desta passagem? Que ele é preso e coloca ali Pedro com 4 quartetos de soldado, ali com 16 soldados para guardá-lo naquela prisão, porque Herodes, né, Antipas, queria matá-lo no dia seguinte, e diz que apareceu um anjo, né, tocou em Pedro, Pedro teve que pegar ali novamente a sua capa, e ele foi passando ali pelas portas, pelos soldados, e quando ele passou pela última porta, ele se tocou o que tinha acontecido, porque ele achava que aquilo era uma visão, né, que ele estava recebendo ali, porque era uma coisa surreal. Imagina, 16 soldados, você passa pelos 16 soldados, portas, e ninguém te vê.
Só pode ser uma visão. Mas quando ele chega para fora da prisão, ele vê que aquilo tudo foi real. E ele vai numa casa, você lembra dessa passagem? Ele vai numa casa onde a igreja estava orando por ele. E quando ele chega naquela casa, ele bate na porta, uma empregada ali chamada Rod, se não me falha a memória, abre ali a porta, a janelinha, vê que é Pedro. Ela não abre a porta. Ela sai correndo para dentro e fala, olha, Pedro está lá fora. E as pessoas falam assim, não é Pedro, é o anjo dele. Imagina, a igreja orando pelo milagre, Deus faz o milagre, e quando mostra o milagre, eles não acreditam, eles começam, não, deve ser o anjo, não, mas era Pedro. Por que eu estou falando isso? Porque diz que aquela casa era de uma mulher chamada Maria, que era mãe de Marcos, João Marcos. Olha só que interessante. Então este jovem, aqui dos Lençóis, ou um pouco mais velho aqui no Evangelho, ele teve a oportunidade de crescer ali no início da igreja, de viver tudo aquilo, de viver os milagres. Os irmãos me perdoam, mas eu gosto de história, eu gosto de biografia, eu sou apaixonado por histórias de pessoas de superação. E João Marcos, ele teve essa oportunidade de crescer, de viver o início, a plantação da igreja. Talvez até mesmo a ceia foi ali na casa dele, não sabemos ao certo, mas pode ser. Mas a igreja se reunia na casa dele, então ele acompanhou Pedro, ele acompanhou Tiago, ele acompanhou João, ele acompanhou André, ele acompanhou Filipe, Natanael, ele acompanhou até mesmo Judas, ele acompanhou todas essas pessoas e viveu tudo isso. Por que eu estou falando isso e por que ele era considerado no dia de hoje um fracasso? Porque vai ter a primeira viagem missionária da história. E a igreja está reunida lá em Antioquia, da Síria. Era uma igreja que ficava fora de Jerusalém, onde os judeus estavam, onde os gentios, aliás, estavam se convertendo aos milhares. E diz a Bíblia que naquele lugar, ali em Antioquia, a igreja, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha só que oportunidade tremenda. E Barnabé, você conhece Barnabé? Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé também era primo de João Marcos. Olha só que tremendo. Pedro chamava ele de filho na fé, filho amado. Era primo de Barnabé. E quando eles estão ali orando, e havia um homem que havia se convertido por nome Saulo, que a igreja conhece como Paulo Pequeno, mas era um homem que perseguia a igreja, tinha um ódio mortal da igreja, era um fariseu devoto que cresceu ali aos pés de Gamaliel. Você vai ver no Novo Testamento que ele era um grande teólogo ali da época, e Saulo, cresceu aos pés de Gamaliel estudando a palavra como um fariseu. E quando ele vai para Damasco para perseguir a igreja, para destruir a igreja, ele vê uma luz brilhante no céu e ele literalmente cai do cavalo, tem um encontro com Jesus. Jesus chega para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele todo invocado ainda pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Dura coisa é para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Interessante essa frase, essa expressão, Sabe o que significa isso? É quando você pega um boi bravo, sabe aquele boi selvagem que não quer andar? Aí vem ali o dono daquele boi com uma ponta, uma lança, um bastão pontiagudo, e ele começa a cutucar aquele boi para o boi andar, e o boi começa a dar coice, não quer andar. Ou seja, desde a morte de Estevão, que foi apedrejado, a mando de Paulo, porque Paulo cuidou da roupa de todo mundo enquanto estava ali apedrejando Estevão. Eu tenho certeza que naquele dia já ficou ali, martelando na cabeça dele, Por isso que Jesus fala: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, é dura coisa contra você brigar contra a verdade. Você está vendo o que é a verdade, você sabe que é a verdade, você sabe que está certo, mas você quer lutar com aquilo que você acredita, com seus achismos, com seu conhecimento, mas a verdade está aí, Deus está ministrando no teu coração. Paulo se converte, aceita o Evangelho,
Mas ninguém queria acreditar nele, nem os discípulos, nem os apóstolos. Por quê? Porque aquele homem era terrível. Mas aí chega um Barnabé. E eu acredito que toda igreja tem que ter um Barnabé. Tem que ter um Paulo, né? Alguém mais que conhece muito. Pensa numa pessoa que conhece muito, mas não aceita a meninice. Mas Barnabé era aquela pessoa que acreditava no ser humano. E ele apresenta Paulo, ele vai até Paulo, apresenta Paulo, vê se realmente Paulo se converteu, leva até os apóstolos, e ele fica um tempo, mais para frente eu falo sobre isso ali, sendo preparado por Deus, digamos assim. Mas quando ele está ali na igreja, que Barnabé vai até ele, traz ele para a igreja de Antioquia, da Síria, e eles começam a orar, e diz lá na palavra que havia alguns mestres, né? E diz até mesmo que começa com Barnabé, e fala lá os nomes dele, e Paulo está lá em último. E quando a Bíblia coloca o nome em primeiro, é porque aquele primeiro era aquele que tomava frente, era o líder, digamos assim, né? Então Barnabé, naquele momento, era o líder. E eles orando, jejuando, o Espírito Santo fala assim: olha, apartai-me, Barnabé e a Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. E diz que eles impondo as mãos sobre ali, Barnabé e Paulo, os mestres da igreja, eles foram em missões. Só que quando chegou nesta missão, Barnabé e Paulo resolveram por bem levar um ajudante. Eles resolveram levar um ajudante nesta viagem. Sabe quem foi esse ajudante? Quem? Fala para mim. Quem? João Marcos. Pode falar alto, tá, igreja? João Marcos. Olha só que interessante, de novo. Este jovem foi levado na missão com... Olha a envergadura dos missionários. Barnabé e Paulo. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Começou um pouco a viagem, veio as dificuldades, né? Paulo começou a sofrer perseguições. Numa hora ele era aclamado como Deus, queriam oferecer sacrifícios a Paulo porque ele fazia milagres, o paralítico andava e coisa e tal. Noutra hora ele já estava recebendo pedradas, sendo lançado como morto no chão. Tendo que fugir de várias situações, porque muita gente queria matar Paulo. Barnabé estava ali com ele, mas João Marcos, quando viu esta situação, quando ele viu a dificuldade, quando ele viu os problemas, quando ele viu como era difícil você pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Ah, irmãos, como é bom viver o Evangelho hoje, no ano 2025, no Brasil. Como nós temos facilidades para estar numa igreja linda, olha só, melhorando, daqui a pouco eu vou poder vir até aqui na frente, o pastor Miguel, os irmãos. A igreja ficando cada vez mais bonita, um telão desse, olha só o tema, podemos colocar essas coisas e... A verdade é que muitas das vezes nós somos como João Marcos. Porque vem a dificuldade, vem o problema, e nós queremos desistir. E sabe o que João Marcos fez? Ele largou o apóstolo Paulo, ele largou Barnabé, pode chamar Barnabé de apóstolo também, largou os dois e voltou para casa. No meio da viagem, no início da viagem. Aí chega lá, eles resolvem, eles voltam ali depois de um tempo, Barnabé e Paulo passam o relatório para a igreja, eles resolvem voltar novamente em outra viagem missionária. Só que aí Barnabé, ele coloca no seu coração, não, nós vamos dar mais uma oportunidade para o João Marcos. Eu quero que Marcos venha com a gente, Atos capítulo 13. É para me falar de Marcos ou de... Mas, irmão, é o Novo Testamento, tá bom? Me entendo. E Paulo fala, não. De jeito nenhum. Nós já demos a oportunidade para ele, ele não conseguiu, então nós não vamos com Marcos. E
Barnabé disse: sim, nós vamos com Marcos. Paulo desse lado. Imagina que o pastor Miguel é o Paulo, o irmão presbítero Wilson é o Barnabé. O Barnabé fala: nós vamos levar João Marcos, sim. Aí o Paulo aqui fala: não, não vai levar não. Já desistiu uma vez, vai desistir de novo. A gente sabe que vai ser pior, vai ser mais difícil agora, não. Houve uma briga, uma desavença tão grande entre os dois, que eles se separaram. Paulo pegou Silas, né? Começou a preparar uma nova equipe missionária, pegou ali Silas, foi para sua viagem missionária. Barnabé pegou João Marcos e foi para outro lugar. Irmãos, eu não sei qual foi o trabalhar de Deus na vida de João Marcos, não fala. Mas uma coisa eu sei, este homem se converteu de verdade. E por que nós estudamos a palavra? Porque nós também precisamos nos converter de verdade. Eu erro, pastor erra, pastora erra, os irmãos erram, todos nós erramos. Só que muitas das vezes, meu irmão, eu me sinto como João Marcos. Você já se sentiu um fracasso? Seja sincero. Quando já se sentiu fraco, desanimado, abatido, destruído, angustiado? Então você, alguma hora da sua vida, a maioria da igreja foi um João Marcos. Mas a verdade é que Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado. Para João Marcos teve que ser um Pedro, para João Marcos teve que ser um Barnabé. Paulo ficou com raiva de João Marcos, não ficou? Ficou bravo ali, não ficou? Mas se você for ver o final da vida de Paulo, Paulo fala assim, em Éfeso, em 2 Timóteo também, ele fala: olha, traga-me Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Irmãos, tem coisas que é só o Evangelho que pode fazer trabalhar nas nossas vidas, porque ele pega essas duas pessoas que tinham se afastado por algum motivo e junta novamente. Paulo fala: olha, ele me é muito útil no ministério. Sabe por quê? Porque o Evangelho é isso. É apresentar que o objetivo do livro de Marcos é apresentar Jesus como autoridade sobre toda a terra. Só Jesus para não desistir da gente. Eu quero ver se no próximo estudo vai ser sobre Lucas, a gente fala um pouquinho sobre os 12 apóstolos. E você vai ver a particularidade de cada um deles. E Jesus pegar esses 12 e juntar esses 12 para formar um colégio apostólico, meu irmão, é só Jesus. Nós estamos aqui nesta noite porque é Jesus. Nós estamos neste lugar, nesta igreja, porque Deus me colocou sentado aí nesse banco, você também, a preencher ali uma ficha de membro, porque Jesus nos colocou neste lugar. Pessoas tão diversas, tão diferentes, com tantas personalidades, mas Jesus juntou este povo tudo num lugar para falar assim: olha, através de você, eu vou colocar dons, eu vou colocar palavra, eu vou colocar louvores, e através desta igreja tão falha, tão pequena, tão pecadora, mas que está ali no propósito de servir a um Deus vivo e verdadeiro, santo, através desta igreja, o meu evangelho vai ser proclamado nos 4 cantos da terra. Você acredita que através desta igreja o evangelho pode ser proclamado nos 4 cantos da terra? Você sabia, Shirley, que através deste trabalho que você está fazendo, já está indo nos 4 cantos da terra?
porque você é importante para Deus. Às vezes na igreja vai ter alguém que não vai ter paciência com você. Por outro lado, vai ter pessoas que vai ter tanta paciência com você que você vai falar assim: como que essa pessoa tem paciência comigo? Eu já tive uns Barnabés na minha vida, eu tenho ainda. E eu glorifico a Deus por cada um deles. E às vezes um Barnabé ele tem que falar coisas que você precisa ouvir. Você não quer. Você ali no momento não aceita, mas Deus fala. Então eu quero falar um pouquinho de João Marcos para você entender que depois de tudo isso, olha, diz a história que ele foi para o Egito. Tem até, pastor, eu estava estudando esses dias, tem uma igreja lá no Egito, a maior igreja cristã do Egito, ela não é católica, ela é chamada igreja copta. Não sei se alguém já ouviu falar essa palavra, mas copta é numa língua egípcia antiga, lá do tempo dos Ptolomeus, dos gregos que conquistaram o Egito, que eu falei na aula passada, quer dizer egípcio, tá? Copta é egípcio. E é uma igreja que lá tem pelo menos 16 milhões de adeptos. Imagina, no Egito, um país estreitamente muçulmano, uma igreja que é sempre atacada, atentados dentro da igreja, fuzilamento, bombas, às vezes eles são jogados até no lixão, ali tem que viver, porque a maioria é muçulmano. E dizem que esta igreja, que é tão perseguida, que tem hoje 16 milhões de pessoas, o seu fundador foi, vamos ver quem que acerta? Como? João Marcos. Olha só que história, gente, que tremendo, não é? E depois de tudo isso, ele ainda escreve um evangelho, que serve como base, talvez, para todos os outros. Um evangelho que tem tanta ação, tantas coisas tremendas. Mas uma particularidade que eu quero deixar aqui do evangelho de Marcos, dessa missão de Jesus curando, são as palavras. E eu vou fazer você, irmãos, de uma forma leve, bem tranquila, aprender aramaico na Bíblia. Quantos querem aprender aramaico aqui? Levante a mão, aramaico. Ó, que bênção, então vou no caminho certo. Nós sabemos que todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Já falei isso para vocês. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento também, ali na Septuaginta, mas os originais em hebraico e algumas partes em aramaico também, partes de Daniel, Esther, se não me falha a memória, escrito em aramaico, mas a maior parte em hebraico. Mas o Novo Testamento, ele todo foi escrito em grego. E o grego utilizado naquela época era um grego chamado grego koiné. Por quê? Era um grego mais simples. Você vê aquelas pessoas tentando falar espanhol, um portunhol? A gente entende espanhol, né? A maioria das palavras. Então, era mais ou menos isso. Todas as regiões ali do Oriente Médio, na Europa, em Roma, por exemplo, que é o Império Romano, eles falavam latim, certo? Latim. Tanto que na cruz foi colocada ali, né? Em Cristo, é uma palavra latina. Mas na Judeia, ali onde Jesus morava, eles falavam o quê? Eles falavam aramaico. Então você imagina, você falava aramaico, que é uma língua semítica, né? Vem desde o tempo ali de Abraão. Então os povos ali daquela região sempre falaram aramaico, né? Então, claro, dependendo da região tinha alguma dificuldade, mas eles se entendiam. Por exemplo, você vê que quando Abraão, só para os irmãos entenderem, eu vou falar, vai. Quando ele sai lá de Ur dos caldeus, né? Quando Deus fala assim, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Quando ele vai para a Palestina, ali para a terra onde Deus deu ali para Israel, ele entendia o que as pessoas falavam? Entendia, não entendia? Entendia. Porque ele conversava com os moradores da terra. Olha os filhos de Het, quando ele vai lá comprar ali a sepultura que foi cravada ali na rocha para enterrar Sara, ele conversava com as pessoas. Quando ele foi lá para os filisteus, ali quando teve fome na terra, ele conversava ali com o rei filisteu, o rei de Gerar.
Então eles conheciam ali o dialeto. É como se a gente tentasse falar ali com argentino, com uruguaio, com paraguaio. É um pouco diferente, mas você acaba se entendendo. Deu para entender? Estou falando grego de novo? Acho que eu estou, para algumas pessoas estou falando grego. Mas Jesus, ali na sua época, eles falavam aramaico. E o Evangelho de Marcos foi escrito para quem? Para os romanos. Só que tem algumas palavras em Marcos que ele fala em aramaico. Você quer ver? Vamos lá no capítulo 3 de Marcos. Vou correr aqui, irmãos. Eu não consigo ministrar 42 aulas em Marcos, tá? Não tenho esse conhecimento ainda, tá? Como o reverendo Hernandes Dias Lopes. Talvez um dia, né? Se eu estudar, se eu perseverar, se eu estudar. Mas mais de um a gente consegue. Mas, por exemplo, no capítulo 3 de Marcos, eu não vou falar agora não tudo, mas quando nós chegamos ali no capítulo, a partir do versículo 16, né? 17... No capítulo 3, versículo 17, diz assim, Jesus, quando ele escolhe os 12 discípulos, tá? Os 12 apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Essa palavra Boanerges é aramaico. E como ele estava escrevendo ali para os romanos, como ele usou uma palavra em aramaico, ele tinha que trazer a tradução, porque as pessoas iam ler Boanerges e ia ficar perdido, sem sentido. Então ele fala assim, ó, o nome desses dois era Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Olha só que interessante. A gente costuma falar assim, João, o apóstolo João é o apóstolo do amor, né? Não é isso? Eu falava isso também, não é isso? Mas aqui Jesus fala que eles são filhos do trovão. Porque imagina como que eram esses dois pescadores. Eles eram casca grossa também, estilo Pedro, sabe? Mas foi trabalhado, foi amansado. Tem alguém aqui que precisa ser amansado por Deus? Seja sincero. Né? Esquentadinho, pavio curto, né? Quer estourar por tudo, aí tem que ser amassado, tem que ser trabalhado, até virar um João. E o João, irmão, você pode dar tapa, você pode dar chute, você pode fazer o que for, a cara dele sempre vai ser de paisagem. Deixa eu ver se dá tempo. Eu li um livro, tenho ele em casa, que é Eusébio de Cesareia, tá? Não sei se alguém já leu. Alguém já leu Eusébio de Cesareia? Já ouviu falar de Eusébio de Cesareia? Ele escreveu os 3 primeiros séculos da igreja cristã. Uma pinceladinha aqui, rapidinho. E João, o apóstolo João, ele era pastor da igreja de Éfeso. Pra você ter uma ideia, tá? Foi pastor por um tempo. A mesma igreja que Paulo fundou, né? Timóteo depois foi pastor no lugar de Paulo. João viveu lá um tempo também. E tinha um salteador, um bandido naquela região, que todo mundo tinha medo dele. O cara era sangue no zóio. E João já era velhinho, um senhor de idade. E ele conseguiu evangelizar aquele homem. Isso não está na Bíblia, tá? Eusébio de Cesareia que conta. E ele conseguiu evangelizar, trazer aquele homem para a igreja. E aquele homem se converteu. E ele foi fazer uma viagem missionária, foi para algum outro lugar. E quando ele voltou, aquele homem já tinha desconvertido e tinha voltado para a sua vida passada. E você sabe, né, que quando alguém volta para a sua vida passada, fica quantas vezes pior? 7 vezes, né? Porque está lá a casa limpa, adornada, o inimigo chega, vê que está vazia, aqui que ele vai, ele chama outros 7 e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Olha a gravidade da coisa. E João ficou bravo com a igreja. Como é que vocês permitiram uma coisa dessa? Como é que vocês perdem uma vida tão preciosa como essa e deixam essa pessoa ir embora? Sabe o que ele fez? Esse homem se escondia lá nas montanhas com seus bandidos, seus comparsas. E foi aquele velhinho até lá. Podia ter morrido, podia ter sido espancado, mas ele amava tanto aquela vida que ele foi lá e falou de novo de Jesus para aquele homem.
Talvez o Espírito Santo ele me leve a falar isso para você, porque aí na sua mente tem alguém que você sabe que uma hora estava aqui dentro, congregou conosco, andou conosco, viveu conosco, mas por algum motivo essa pessoa saiu. E o Espírito Santo de Deus, como nós somos uma igreja missionária, temos que levar a palavra, não é só dentro da igreja, porque aqui é bom, é confortável, mas é levar a palavra, o Evangelho, e levar o Evangelho, meu irmão, não é uma missão só de Jesus nos Evangelhos, não é só uma missão dos presbíteros, ou do pastor, ou dos evangelistas, mas levar o Evangelho, essas boas novas, é uma obrigação de todos nós. Porque diz a palavra, e nós vamos aprender em Atos também, que quando a igreja ela foi perseguida, ela foi dispersa, aqueles irmãos que estavam fugindo, deixando a sua casa, deixando os seus pertences, saindo praticamente com a roupa do corpo, tendo que morar num país estranho, sem nada, todos os lugares que esses irmãos iam, eles pregavam o Evangelho. Mas eu estou no aramaico, né? Então, vamos lá. Quer ver uma outra palavra em aramaico? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, no capítulo 5, no versículo 41, tá? Vou ler rapidinho, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 41, quando Jesus ele vai curar a filha de Jairo, que está morta, que as pessoas começam a rir de Jesus, quando ele fala, ela não está morta, mas ela dorme. E Jesus fala, ela não morreu, ela está dormindo. E Jesus pega o pai, a mãe, pega Pedro, Tiago e João, leva para dentro da casa. Já tinha pessoas lá fora chorando. O pastor Miguel que conhece o nome das trepideiras, aquelas mulheres que choravam. Carpideiras, né? Trepideiras é bom, né? As carpideiras. Tem que me corrigir mesmo, tá, irmãos? Eu fico feliz quando vocês me corrigem. Tem que corrigir porque a gente não sabe tudo, né? Ainda mais uma palavra dessa... Não é usual. Tá, mas vamos lá. Aquelas mulheres estão lá fora chorando, né? Depois começam a dar risada. Jesus leva Pedro, Tiago e João para dentro da casa. Vai até onde estava colocada aquela menina que estava morta. Aí no versículo 41 diz assim, então, pegando na mão da menina, ordenou em... Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Aramaico? Está escrito assim na sua ou só na minha tradução? Alguém está escrito aramaico? Não? Então só que eu estou na versão King James, tá, irmão? Só para os irmãos saberem. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cum, ou Talita cumi, que significa, filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Olha, mais uma palavra em aramaico. Os irmãos vão sair daqui falando em aramaico hoje, olha, línguas estranhas, meu Deus. E eu fui ler essa palavra em aramaico, ela traz um sentido até mais profundo. Aqui colocou filhinha, né? Tá menina, né? Em alguma tradução, menina, não é isso? Mas em aramaico, assim, num texto mais profundo, é ovelhinha. Tremendo, né? Jesus chega na mão daquela menina que estava morta e fala, ovelhinha, em aramaico, Talita cumi, ou Talita cum, ou Talita cumi. A ti te digo, ovelhinha, levanta-te. E aquela menina abriu os olhos, se levantou, se alimentou, e aquele milagre se espalhou por todo lugar. Tremendo, né? Aramaico. No capítulo 7 você pode abrir, tá? Vocês lembram que eu falei na aula passada sobre que os fariseus, né, eles pegavam ali a Bíblia, o Antigo Testamento, e ele pegava as tradições ali dos mestres, né, que hoje é chamado de Talmud, né, que é um escrito dos judeus, e eles levavam essas tradições, na época de Jesus ainda era oral, falada, eles levavam muito a sério, e às vezes colocavam essas tradições acima da palavra. Só que eu não dei base bíblica, né? Mas no capítulo 7, versículo 11, diz assim, contudo vós afirmais, se uma pessoa disser ao seu pai e à sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã. Corbã é uma palavra em aramaico também, tá? Isto é uma oferta dedicada ao Senhor.
Vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de seu pai ou de sua mãe necessitada. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitidos. Está assim mais ou menos na sua Bíblia também? Vou ler o 13 de novo. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, o Antigo Testamento, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E desta maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Por que Jesus fala isso? Porque eles estavam reclamando que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Olha como é que era a cabeça daquele povo. E a tradição ali dos fariseus dizia que eles tinham que lavar as mãos várias vezes antes de comer. E tinha todo um ritual da água vir aqui do cotovelo, descer pela mão, depois uma outra água e levar. Mano, uma tradição, tá? Não está na Bíblia, mas era uma tradição. E eles colocavam isso acima da palavra de Deus. E quando um pai e uma mãe estavam necessitados, olha só que interessante. Era obrigação de quem ajudar o pai e a mãe? Os filhos. Era uma obrigação dentro da palavra de Deus. Aí a tradição dos fariseus diziam que se aquela pessoa tinha um bem, podia ajudar os seus pais e a sua mãe. Mas ele falava assim, olha, isso é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Por exemplo, se ele tinha uma casa, ele falava, essa casa eu vou vender, ou essa minha capa de roupa eu vou vender e eu vou levar como oferta ao templo. Eu acredito que chegava lá no templo, ele dava uma porcentagem ali para o sacerdote e ficava com o resto. E não ajudava os seus pais, porque eles usavam as tradições para anular a palavra de Deus. Aí no capítulo 7 mesmo, no versículo 34, quando Jesus cura ali um surdo gago, diz assim, ó, no versículo 34, depois levantando os olhos para os céus com um profundo suspiro. Imagina Jesus falando, tá? Depois, levantando os olhos para os céus e com um profundo suspiro, ordenou, efatá, que quer dizer, mais uma palavra em aramaico. Tremendo, né? E tem uma outra também, mas vou deixar essa para depois, que todo mundo já conhece, quando a gente fala Abba Pai. Quando você já falou Abba Pai? Né? Abba, palavra Abba. Abba é uma palavra em aramaico que quer dizer pai, paizinho, paizinho querido. Mas para mim, a palavra em aramaico mais Gólgota, por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 22, significa local da caveira. Mas na crucificação, para nós encerrarmos, tá? Já estou encerrando, no capítulo 15 de Marcos, quando fala da crucificação de Jesus, a Shirley vai pôr no grupo da igreja, né, dos irmãos, então os irmãos podem ler aqui depois, tá? É só um resuminho, tá? Que os irmãos podem acompanhar depois. Mas no capítulo 5, no capítulo 15, perdão, no versículo 34, diz assim, então por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Aqui não tem uma palavra, tem uma frase em aramaico, que diz assim, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Está assim na sua Bíblia também? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido, olha de novo aqui falando, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Mais uma frase, não uma palavra, mas uma frase em aramaico que o autor aqui, o Evangelho de Marcos, traduziu para todos nós. Amém? Então, nós vamos encerrar por aqui. Já, irmãos, que já são 9h20, eu sei que o pastor ainda tem uns assuntos, uns recados para dar para a igreja. E a gente vai estar aqui de novo, tá, irmãos? Não sei por quanto tempo. Posso falar para os irmãos? Provavelmente, se eu tiver essa oportunidade, vai ser até o final do ano, tá? Então, a gente vai falar sobre batismo com o Espírito Santo, sobre dons espirituais, a missão da igreja, sobre os apóstolos, ainda tem os evangelhos, ainda as cartas, Apocalipse, irmão, tem muita coisa. Acho que um ano ainda é pouco, mas nós vamos aprender sobre a palavra do Senhor. Gostou de aprender aramaico hoje? Não foi grego, mas foi aramaico, né? Então, isso é uma particularidade do Evangelho de Marcos, tá? Você não vai achar em Lucas, não vai achar em Mateus, não vai achar em João. Essas frases em aramaico é só em Marcos. Curva a sua cabeça só um pouquinho.
Pai, obrigado pela tua palavra, nós te louvamos, Senhor. Pai, quantos assuntos para nós estudarmos na tua palavra, que é tão tremenda, é tão magnífica. Os evangelhos, Senhor Deus, nós deveríamos ler esses evangelhos com lágrimas nos olhos, como o nosso irmão ministrou aqui, falando que ele ouviu uma pregação chorando, porque a tua palavra, ela fala aos nossos corações. Pai, nós temos tanto que aprender, Senhor. Eu não sei nada ainda, eu preciso aprender tantas coisas, e eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eu preciso do Senhor me ensinando, me instruindo, e que eu possa ser, meu Pai amado, esta referência para a Tua igreja, que esta semana mesmo, ou hoje mesmo, Senhor Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs, sem obrigação, não porque eu pedi, ou porque o pastor pediu, mas aí em casa, eles têm a vontade, Senhor Deus, de pegar esta palavra e ler, estudar, pegar o evangelho de Marcos, de Mateus, os outros evangelhos, e ler a tua palavra que tanto fala aos nossos corações. Jesus, obrigado, porque a tua história me impacta. Aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário me deu uma nova oportunidade de vida, porque o teu evangelho me alcançou, a tua palavra me alcançou e alcançou a tua igreja também. Mas chegou o momento, Senhor Deus, de nós sairmos do comodismo, Senhor Deus, sair da mesmice e nos aprofundarmos mais na tua palavra, Senhor, porque nós precisamos, Senhor Deus, aprender como outras igrejas grandes aí tem muitos mestres, muitos doutores que se aprofundam na palavra de Deus. Nós também precisamos, Senhor Deus, aprender a tua palavra, viver a tua palavra, crescer na tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, ser obreiros melhores, pregadores melhores, levitas melhores, ficar na porta de uma forma melhor, cuidar do som de uma forma melhor, ficar ali na porta, ser um funcionário, ser um empregado melhor, um marido melhor, um pai melhor, Senhor, porque a tua palavra, ela nos alcança de todos os lados. A tua palavra é poderosa, e muito obrigado por este estudo, nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Já passa a palavra para o pastor.